data para a eleição, já existe datas para a convenção, e por isso nós estamos aqui, inclusive nessa conversa, já alinhando, vendo os possíveis candidatos. Eu, como sou do PMDB, trabalho com o deputado Ronaldo Benedetti, tenho uma militância do PMDB. Evidentemente, já estamos trabalhando nos bastidores, nas conversas de bastidores, para a futura composição, para dar continuidade, por que não, ao governo de Criciúma, porque nós temos que pensar agora é o governo de Criciúma. O que Criciúma vai ter a partir de agora? Não é só a sucessão, não é só a sucessão de prefeitos. É o que nós queremos de melhor para Criciúma. Quem terá condição e o perfil de continuar os trabalhos já realizados até aqui? O Ronaldo é candidato, na tua opinião? O Ronaldo colocou o seu nome, como também outros amigos, companheiros do partido, e coloca à disposição, se ele for o consenso do partido, será candidato. Num cenário muito favorável, você vislumbra hoje, pelo menos dentro do PMDB, para ser o candidato. Entendo que ele tem esse histórico favorável, porque o Ronaldo tem uma história de vida dentro do PMDB. Quem conhece o Ronaldo sabe que ele entrou garoto no PMDB, né, foi líder estudantil, já era PMDBista quando fez as lutas contra a ditadura, as resistências democráticas, foi presidente do partido, foi candidato a vice-prefeito na primeira eleição de Eduardo Moreira, foi secretário de obras no momento em que realizou a maior obra de Criciúma, que é esse terminal, que é o nosso terminal urbano, que foi a maior obra de Criciúma, e foi deputado estadual, foi secretário de Segurança Pública e realizou um trabalho excepcional, mostrou, né, que além de ser um político, foi um técnico, se aperfeiçoou nisso, e conseguiu trazer para Santa Catarina, naquele momento, a sensação de segurança que se precisava. E é hoje deputado federal, atuante, combativo, conhecido e com perfil de um candidato trabalhador, arrojado, destemido, que com certeza tem um perfil muito bom dentro do partido. Eu já vou te perguntar sobre quais os partidos que você entende que o PMDB agrega. Deixa eu antes saber do Itaci de Sá, como ele vê esse cenário, qual é a primeira leitura que tu tem desse cenário, Itaci? Primeiro eu gostaria de fazer um retrospecto rapidinho, né? Eu fui vereador pelo PMDB em 88. Dos 9 eleitos, eu fui o mais votado. Meu companheiro Bill, Costinha, Tadeu Osmo e outros. E a eleição, claro, naquele tempo era um tipo de eleição, era um modelo que a gente totalmente diferente de agora. O que eu vejo na situação atual, naquela época, eu renunciei ao mandato porque surgiu uma vaga para ser juiz do trabalho, indicado pelos trabalhadores. Portanto, lá fiquei 9 anos como juiz do trabalho. De lá eu me desfiliei do PMDB e de lá não me filiei, hoje não sou filiado a nenhum partido. A eleição de agora, eu vejo de uma forma muito assim, ela está muito clara, pelo menos na rua. O que se conversa na rua é que, primeiro, em relação ao Cláudio, ao prefeito Cláudio, eu penso que é um pouco difícil, mas não é impossível, não se tem ainda assim uma jurisprudência clara, mas quando muda uma composição de um tribunal, fatalmente pode mudar também o entendimento sobre certos assuntos. Então, não dá para se afirmar assim 100% que o prédio não vai reverter, até pode, né? E o fato de ter uma eleição já marcada para 3 de março, é evidente que os eleitos em março vão ser prefeitos e vice, ou prefeito e vice, até decisão final transitar em julgado no Supremo Tribunal Federal, a questão do Cláudio, se ele fizer subir. E se ele fizer subir e ele for o vencedor, aí os que forem eleitos agora têm que desocupar a cadeira e ele tem que voltar. É difícil? É possível que, sei lá, não se sabe, mas a composição do Supremo Tribunal Federal vai mudar e pode mudar o entendimento. Agora,
a eleição de agora, eu penso que vão sair diversos candidatos, eu penso que no mínimo 3, né? E neste momento eu penso que o Márcio, com o aval do Clésio, um bom vice, uma pessoa boa, também leve como vice, vai ajudar muito a eleição. Eu penso que há a possibilidade de um sucesso muito tranquilo no Márcio. E esse vice pode ser a Giovana de Sá, na sua opinião? Se for consenso no partido, pode. Embora a gente ache que tem outros candidatos trabalhando, que são pessoas boas também, mas eu penso que, eu sou até suspeito de falar, porque é minha filha, mas é o que se ouve na rua, que é uma boa vice. Aí, mas ela também aceita, se for consenso. Se for para disputar dentro do partido, ela viaja no mesmo dia da convenção e fica fora, não vai. Valdemar Serafim, nós vamos voltar a essa questão aí. Valdemar, a tua primeira impressão para esse cenário aí? Bem, eu gostaria de dizer o seguinte: meu ex-colega Itaci já antecipou quase que mais de 50% do quadro que se coloca hoje em Criciúma. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu acho que, na minha opinião, é uma injustiça o fato que está sendo julgado o prefeito Clésio Salvador. Nós nunca tivemos em Criciúma, eu, pelo menos, que milito desde 72 em política, um prefeito e vice que tivesse assim trabalhado com tanta sintonia. E eu venho aqui, o meu colega Eliseu colocou que o Márcio talvez não tenha participado tanto, mas não, eu acho que ele esteve lado a lado, sempre na administração, participando, dividindo as tarefas, né? E como eu digo, trabalhando em sintonia com o prefeito. Se a justiça não conceder a oportunidade de o Clésio ser prefeito novamente, que nós ainda acreditamos, temos um fundo de esperança nisso aí, eu acho que a pessoa mais preparada hoje em Criciúma para dirigir os destinos chama-se Márcio Búrigo. Ele está preparado, tem conhecimento dos problemas de Criciúma, está trabalhando, é um cara também guerreiro, trabalhador, e nós não temos sombra de dúvida que o vice será de consenso, como colocou o Itaci. Você acha que o Clésio transfere grande parte desses votos para o Márcio? Essa é uma questão de transferência. Sem dúvida, né? Ele transfere até porque ele vai participar ativamente na campanha. Ele vai participar porque é um amor que ele tem por Criciúma, ele vai participar da campanha, ele vai transferir esses votos para o Márcio, sim, sem dúvida. Deixa eu falar sobre essa transferência de votos dentro de 3 minutos depois de um rápido intervalo comercial. A Churrascaria Quilombo te convida a almoçar diariamente e se deliciar com o buffet de papo de política nesta segunda-feira. E no intervalo aqui a gente já falava sobre os fatores que pesam aí em termos de processo eleitoral, essas definições de candidaturas. Eliseu, isso fica lá para o dia 4, 5, 6, ou essa definição de candidaturas, o que pesa aí nesse processo até lá? Eu acho que fica nessa data. Por favor, fique à vontade aí para apartear um ao outro aí. Por aí. Pergunta vale para todos. Não vai fugir aí, muito né? disso aí. Acho que acho que até porque a campanha tem que começar mais cedo possível. O nosso tempo é exíguo de campanha. Então, é evidente que os partidos têm que ser rápidos, o mais profícuos possíveis, para que comece a campanha mais cedo para ter o resultado que se quer. Eu achei aqui que seria mais difícil a Giovana ir a candidata, mas com a declaração do Itaci, eu particularmente observando, eu vejo que hoje Márcio e Giovana já é quase um cenário definido, ou vocês veem diferente? Na verdade, João Paulo, a declaração a minha é a segunda vez, porque a primeira ela já saiu na coluna do Adelor Lessa a sexta-feira, que ela disse, foi semana passada, eu serei candidata se for consenso de vice, né? Então eu estou reproduzindo o que ela falou, porque eu não tenho muito o que mandar na decisão dela. E eu penso que ela está correta, né? Porque ela foi vereadora agora, ela se filiou no PSDB agora, ela não era filiada a partido nenhum, então ela se filiou no período que era a exigência legal para poder ser candidata. Então ela não tem ninguém dentro do diretório. Faz muito impacto o vice do Márcio para essa transferência de votos, na opinião de vocês? Eu penso que terá um bom reflexo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida.
a influência do pai, só apenas, que já é importante. Não né? tem dúvida que faz, né? Giovânia é a menina que fez a maior votação histórica, né, e Criciúma para vereadora. Eu, como evangélico, lamento se ela for para o executivo. Pois é, tu tem um raciocínio de que ela foi para vereadora. Para vereadora. E evidente que, inclusive, fiz uma campanha casada, né? Vande Oliveira e Giovânia, na igreja, porque nós entendíamos que não precisávamos de representação na Câmara. Como vereadora, o Bill sabe o que nós fizemos na Câmara, como fomos combativos, como defendemos os interesses dos evangélicos na Câmara. O Valdemar também sabe disso, né? Quando lá instituímos a leitura da Bíblia em plenário e alguns assuntos polêmicos que sempre levantamos. E, evidentemente, quando eu voltei, João Paulo, de Florianópolis, que eu fiquei morando 8 anos em Florianópolis, quando estava na Secretaria de Segurança Pública como diretor lá de integração, e voltei para Criciúma e eu fui pego de surpresa. Já estava no segmento evangélico um alvoroço em função do plano diretor e das dificuldades que as igrejas estavam tendo de realizar cultos por causa da aprovação, inclusive da lei do som, né, que as igrejas estavam sofrendo perseguições, evidentemente, que não havia sido feita uma discussão. Eu fui na internet, procurei sobre a questão da própria lei, fui descobrir por acaso e por coincidência de que quem promulgou essa lei foi o vice-prefeito Márcio Búrigo. O Clésio, muito esperto, viajou e deixou o Márcio Búrigo para assinar esse abacaxi. E exatamente essa lei é que criou algumas dificuldades, inclusive para a realização de cultos em Criciúma. Né? Porque quem fazia a leitura do som não fazia no local, não fazia do local da denúncia, fazia na porta da igreja. E aí, evidentemente, o cara ia lá e criava um problema e encaminhava o assunto para o Ministério Público e deixaram os pastores irritados. E um outro aspecto também que eu vejo é a questão do próprio plano diretor, que já cheguei, que tinha alguns encaminhamentos, algumas decisões legais. E temos alguns bairros em Criciúma hoje, por exemplo, que estamos proibidos de construir templos evangélicos. Aí eu pergunto, lá já tem uma igreja católica instalada. E aí? Os evangélicos não terão direito de ter o seu templo lá também? Mas tu acha que por isso a própria igreja... Acha que a igreja... eu acho que não é a mesma coisa, assim, você votar para Giovânia, votar em massa porque queriam a representação, né? Evidentemente que ela não teve votos só de evangélicos. Eu penso que a grande maioria foi fora da igreja. E assim, o Itacílio conhece melhor isso, né? Investiu nisso, sabe como foi feita a eleição. Mas teve muito voto espontâneo dentro da igreja. Apostando no quê? Num vereador que representasse os interesses legais dentro, lá na Câmara de Vereadores. Porque você tem que ter uma voz ativa e forte. E fique à vontade, professor. Ô, João Paulo, primeiro eu gostaria de lembrar o Eliseu. Eu acho que o Eliseu aprendeu, a vida é um eterno aprender, né? Em 88, quando eu fui candidato, o Eliseu tinha preferência na época do pastor que era o dirigente da igreja e eu não. E aí eu pedi para o Eliseu para fazer uma campanha casada, ele não quis naquela época. E agora ele está pedindo, e nesse ano ele pediu para fazer uma casada com o Vânio. Claro, naquele tempo ele estava em vantagem comigo. De mim e não quis aceitar, agora eu acho que de repente não houve entendimentos. Quem está fora vê melhor as coisas, né? Então, mas é bom, a gente sempre vai vivendo, vai aprendendo, né? Mas João Paulo, a eleição de prefeito não tem nada a ver com o caso do Márcio ser católico ou ser de outra religião e a Giovânia ser cristã, isso não tem nada a ver, porque a Romana não era católica, era de uma outra igreja. E a influência não foi essa. A influência que eu penso que a candidata de oposição ao Clésio, que foi mal votada e que tinha sido uma excelente vereadora e logo em seguida levou uma derrota daquela, foi o fato de propostas que não era possível se realizar. Não, mas eu não estou falando de rejeição com relação ao ser evangélico, não. Estou falando com relação à perda que o segmento evangélico vai ter, vai ficar um vazio. Nós não teremos dentro do segmento evangélico da Assembleia de Deus, porque outros segmentos terão, né? O pastor Javes é evangélico também, mas na Assembleia de Deus não teremos mais uma vez um vereador se a Giovânia for candidata a vice. Evidentemente que vai ficar, e não vamos também acreditar de que sendo vice vão resolver todos os problemas, porque vice é vice. E nem sendo vereador também não vai resolver todos os problemas. Mas lá a Câmara